céu escureceu em pleno meio-dia. Não era um eclipse previsto. O sol simplesmente desapareceu, deixando um vazio negro. Os cientistas não tinham explicação. Em poucos minutos, satélites caíram, comunicações falharam e o pânico tomou conta das ruas. Lucas, um astrônomo amador, assistia tudo de sua varanda. O rádio de emergência captava apenas ruídos e uma única transmissão repetitiva. Eles chegaram. No horizonte, feixes de luz cortavam o céu, descendo lentamente até tocarem o solo. Quando o primeiro objeto emergiu das sombras, parecia uma estrutura metálica pulsante, como se estivesse viva. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A Terra já não era só dos humanos. Lucas pegou seu binóculo e tentou focar nas estruturas alienígenas. Elas pareciam crescer, se expandindo como organismos vivos. Então, ele percebeu algo aterrorizante. Silhuetas humanoides emergiam da luz. Seus corpos eram altos e esguios, com olhos brilhantes. As ruas estavam desertas. Algumas casas tinham luzes piscando, mas a energia falhava intermitentemente. O rádio continuava com a mesma mensagem. Eles chegaram. Uma explosão ecoou ao longe. Lucas viu um grupo de soldados correndo em direção à estrutura mais próxima. Antes que pudessem atirar, uma onda invisível os arremessou para trás. Não houve gritos, apenas silêncio. Lucas entendeu naquele instante. Isso não era uma invasão, era um extermínio. Lucas recuou para dentro de casa, trancando portas e janelas. O rádio ainda zumbia com a mesma mensagem, mas então algo mudou. Uma nova transmissão surgiu, abafada e entrecortada. Se ainda houver sobreviventes, refúgio. Coordenadas 23.5 de 46.6 de Grubowers. Rápido. Lucas anotou as coordenadas. O local ficava a algumas horas dali, mas sair significava se expor. Ele olhou para o céu. As estruturas alienígenas pulsavam como corações gigantes. Algo se movia dentro delas, crescendo. De repente, um som agudo perfurou seus ouvidos. Uma sombra atravessou o vidro da sala. Lucas se encolheu. Um ser estava ali, parado, o observando. O tempo para decidir havia acabado. O ser avançou lentamente, seus olhos brilhando como brasas. Lucas recuou, sentindo o coração disparar. A criatura ergueu uma mão esguia e uma energia invisível o puxou para frente. Num ato de desespero, ele agarrou uma lanterna e a jogou contra o vidro quebrado. A distração foi o suficiente para se soltar e correr para a porta dos fundos. Lá fora, a cidade estava irreconhecível. Prédios desmoronavam em silêncio, como se a realidade estivesse se desfazendo. No céu, mais feixes de luz caíam. Ele precisava chegar ao refúgio, mas como atravessar aquele inferno sem ser visto? O rugido metálico atrás dele indicava que a perseguição havia começado. Lucas correu pelo beco, sentindo o ar vibrar atrás de si. A criatura o seguia, seus passos silenciosos, mas letais. Ele avistou um carro abandonado com a porta entreaberta. Sem pensar, entrou e tentou a ignição. Nada. O som de metal se retorcendo fez seu sangue gelar. Pelo retrovisor, viu a silhueta da criatura se aproximando. Lucas puxou os fios da ignição, tentando dar partida. O motor rugiu e os faróis iluminaram o ser, revelando sua pele acinzentada e olhos vazios. Ele saltou para frente. Lucas pisou fundo no acelerador. O impacto veio como um raio. A criatura voou para trás e Lucas partiu em disparada. Agora só restava um objetivo: chegar ao refúgio. A estrada estava deserta, envolta em uma escuridão anormal.
As estrelas haviam sumido, como se algo colossal bloqueasse o céu. Lucas dirigia sem parar, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. O rádio do carro chiava. Depois uma voz surgiu, baixa e distorcida. Se puder me ouvir, não use luzes. Eles enxergam através delas. Lucas rapidamente desligou os faróis. O mundo ao seu redor se tornou uma mancha escura. Seu coração batia acelerado. De repente, algo cruzou a estrada. Um vulto alto, esquelético. Lucas segurou o volante com força, desviando por pouco. Olhando pelo espelho, ele viu dezenas de olhos brilhando na escuridão. Eles estavam por toda parte. O refúgio parecia cada vez mais distante. Lucas manteve o carro em marcha lenta, respirando com dificuldade. O silêncio ao redor era sufocante. As criaturas se moviam nas sombras, espreitando. Ele manteve os faróis apagados, guiando-se apenas pela pálida luz da lua encoberta por nuvens escuras. O rádio voltou a chiar. Se estiver ouvindo, faltam poucos quilômetros, mas cuidado, há patrulhas deles na estrada. Lucas sentiu um arrepio. Patrulhas. Isso significava que os alienígenas estavam organizados. No horizonte, um brilho azul cortou a escuridão. Um enorme pilar de luz emergia do solo. O refúgio estava próximo, mas algo dentro dele dizia que não seria tão fácil chegar lá. Atrás, um som metálico ecoou. Eles haviam sentido sua presença. Lucas acelerou, mantendo os faróis apagados. No espelho, sombras esguias se moviam, acompanhando seu carro com velocidade assustadora. De repente, um zumbido ensurdecedor preencheu o ar. Um feixe de luz azul cortou a estrada, atingindo o asfalto poucos metros à frente. O impacto fez o carro saltar, derrapando. Lucas lutou pelo controle, desviando para um desvio estreito entre ruínas. Pelo retrovisor, viu uma criatura pular sobre um poste e saltar em sua direção. Ele girou o volante bruscamente. O ser colidiu com o vidro lateral, rachando-o. O rádio chiou novamente. Última chance. Vire à esquerda na ponte destruída. Rápido. Lucas viu a ponte, mas metade dela não existia mais. Lucas não tinha escolha. A ponte destruída estava à frente e os seres se aproximavam rapidamente. Ele respirou fundo, apertou o volante e acelerou. O carro rugiu, ganhando velocidade. O rádio voltou a chiar. Não pare, confie. O fim da ponte se aproximava. O coração de Lucas parecia prestes a explodir. O carro atingiu a beira e foi lançado no ar. Por um segundo, o tempo desacelerou. O mundo ficou em silêncio. Então, o impacto. O carro bateu no que restava do outro lado da ponte, deslizando em meio a destroços. O motor tossiu e morreu. Lucas abriu os olhos. Estava vivo, mas agora não havia mais para onde correr. Atrás dele, o silêncio se quebrou. Eles estavam vindo. Lucas saiu do carro cambaleando. A ponte destruída havia criado um obstáculo temporário, mas ele sabia que não duraria. As criaturas encontrariam um caminho. À sua frente, no meio das ruínas, um enorme arco metálico pulsava com luz azulada. Era dali que vinha a transmissão do rádio. O refúgio. Ou, pelo menos, era o que parecia. Olhando ao redor, Lucas percebeu que não havia ninguém. Nenhum sinal de outros sobreviventes. Apenas o estranho portal brilhando no centro da praça destruída. O rádio chiou uma última vez. Entre, agora. Atrás dele, um ruído seco. Ele virou-se lentamente e viu dezenas de olhos brilhantes na escuridão. Não havia mais tempo para dúvidas. Lucas correu para o portal e saltou. A luz o envolveu. A luz azul cegou Lucas por um instante. Seu corpo parecia flutuar.
como se tivesse sido arrancado da realidade. De repente, ele caiu de joelhos sobre um solo frio e metálico. O ar era denso, carregado de eletricidade. Ao se levantar, percebeu que não estava mais na terra. O céu era um turbilhão de nuvens escuras, cortado por relâmpagos esverdeados. No horizonte, torres imensas flutuavam acima do solo, conectadas por fios de energia pulsante. Onde ele estava? Uma voz metálica ecoou ao seu redor. Bem-vindo, humano. Você sobreviveu ao primeiro teste. Lucas se virou, sentindo um arrepio gelado. À sua frente, silhuetas imponentes o observavam. Eles não eram humanos. Eram os verdadeiros donos da invasão. Lucas recuou instintivamente, sentindo o coração disparar. As figuras à sua frente eram altas, esguias, com pele metálica e olhos como esferas luminosas. Uma delas deu um passo à frente. Sua voz reverberou na mente de Lucas. A terra já não é mais sua. Ele tentou falar, mas sua garganta parecia travada. Não fomos nós que iniciamos a destruição. Viemos avaliar quem entre vocês poderia ser salvo. Lucas sentiu um calafrio. Se não eram eles os invasores, então, quem estava atacando a Terra? A criatura ergueu uma mão e um holograma surgiu. Nele, Lucas viu o planeta em chamas e enormes entidades surgindo do espaço profundo. Os verdadeiros inimigos ainda estavam chegando. Lucas encarou o holograma, sentindo um nó no estômago. Criaturas colossais emergiam do vazio espacial, devorando planetas inteiros. Eram algo além da compreensão humana. A voz alienígena ecoou novamente em sua mente. Chamamos de devoradores. Eles extinguem civilizações. Seu mundo é apenas mais um. Lucas tremeu. A invasão que destruía a Terra era apenas o começo. Por que vocês não lutam? Ele conseguiu perguntar. Por que não podemos vencê-los? O holograma piscou, mostrando naves fugindo enquanto planetas desapareciam no nada. Lucas sentiu um peso esmagador. Tudo o que conhecia estava condenado. Mas então, o alienígena se aproximou. Ainda há uma chance, se você aceitar o que precisa ser feito. Lucas engoliu em seco. O que precisava ser feito? A criatura estendeu a mão e um novo holograma surgiu. Nele, uma estrutura gigantesca orbitava a Terra. Um artefato antigo, ativado apenas uma vez em toda a história. Isso é a chave estelar, nossa última arma. Lucas observou atentamente. A estrutura parecia uma estação espacial colossal, cheia de símbolos desconhecidos. Se ativada, pode destruir os devoradores, mas ao custo do planeta. Lucas sentiu o peso da escolha. Salvar a humanidade significava condenar a Terra. Ele respirou fundo, a mente girando. Atrás dele, portais começaram a brilhar. O tempo estava acabando. O que você escolhe, humano? Lucas sentiu o peso da escolha esmagá-lo. Se ativasse a chave estelar, os devoradores seriam destruídos, mas a Terra junto. Se não fizesse nada, a humanidade seria devorada. Não pode haver outra solução, ele perguntou desesperado. A entidade o encarou, seus olhos brilhando como estrelas distantes. Há apenas uma, mas precisa ser você. O holograma mudou, mostrando um painel dentro da estação. Apenas um ser vivo poderia ativar a chave, e ele não sairia de lá. Lucas sentiu um arrepio. Ele não era um soldado, nem um herói. Era só um homem tentando sobreviver. Mas agora segurava o destino do mundo em suas mãos e tinha que decidir. Lucas fechou os olhos, respirando fundo. Ele não queria morrer, mas também não queria ver a humanidade ser devorada. O que acontece depois que a chave for ativada?
Perguntou, buscando alguma esperança. A criatura hesitou antes de responder. A destruição será total, mas alguns poderão escapar. O holograma mostrou cápsulas de fuga. Pequenos grupos de humanos poderiam ser salvos e levados a outro mundo. Lucas sentiu um aperto no peito. Havia uma chance. Ele olhou para o portal brilhando à sua frente, depois para os olhos da entidade. Sem mais palavras, deu um passo à frente e atravessou. Seu destino já estava selado. Lucas sentiu seu corpo ser puxado pela energia do portal. Quando abriu os olhos, estava dentro da chave estelar. O ambiente metálico pulsava com uma luz azulada, como se a própria estrutura estivesse viva. Uma voz artificial ecoou ao seu redor. Sequência de ativação iniciada. Usuário identificado. Ele se aproximou do painel de controle. Códigos alienígenas brilhavam na tela, mas de alguma forma ele os compreendia. O rádio da estação chiou e uma voz surgiu. Lucas, estamos ouvindo você. Era uma sobrevivente, uma mulher. A voz dela tremia. Encontramos as cápsulas de fuga, mas você precisa ativar a chave, e rápido. No visor, um cronômetro começou a contagem regressiva. Ele não tinha mais tempo para hesitar. O cronômetro marcava 5 minutos. Lucas passou os dedos pelo painel brilhante. Símbolos desconhecidos tremulavam diante dele, aguardando o comando final. Lucas, você nos ouve? A voz feminina voltou, ofegante. Estamos na cápsula, mas os devoradores chegaram. Ele olhou pela enorme janela da estação. No espaço, sombras colossais se contorciam, avançando sobre a terra. Eram indescritíveis, como fendas vivas no tecido da realidade. Lucas engoliu seco. Se esperasse mais, seria tarde demais. Respirou fundo e pressionou a sequência final. Ativação confirmada. Contagem regressiva para a destruição total. 60 segundos. A Terra estava condenada, mas a humanidade ainda podia ser salva. Se ao menos houvesse tempo suficiente. 0055, 0054. O visor piscava com a contagem final. Lucas sentiu o peso de sua decisão esmagá-lo, mas não havia volta. Lucas, estamos saindo agora. A voz da mulher soou pelo rádio. Ele olhou para a tela e viu pequenos pontos se afastando da Terra. As cápsulas estavam escapando. Mas os devoradores perceberam. Tentáculos de escuridão se estendiam na direção delas. Lucas agarrou os controles. Talvez ainda pudesse ajudá-los. Um último comando apareceu. Redirecionar energia para pulso gravitacional. Se ativasse, poderia impulsionar as cápsulas para longe. Mas não sobraria nada para ele. O cronômetro marcava 00 do 10. Sem pensar, Lucas apertou o botão e esperou o fim. 00 do 09. 00 do 08. A estação tremeu quando a energia foi desviada. Um campo gravitacional se formou, puxando as cápsulas para longe da destruição iminente. Lucas, o que você fez? A voz da mulher gritou pelo rádio. Ele sorriu, sentindo o corpo leve. Apenas garanti que vocês escapassem. 0003. 0002. Pela janela, viu as cápsulas sumirem no vazio. Os devoradores tentaram alcançá-las, mas foram varridos por um clarão avassalador. 0001. Lucas fechou os olhos. Então, a Terra desapareceu em uma explosão de luz. Tudo se desfez. O silêncio o envolveu. Mas em meio à escuridão, uma voz sussurrou. A história ainda não acabou.